Boa noite. A graça e a paz do Senhor seja conosco. Queridos, esse culto se reveste de um significado profundo, pelo fato de abrir as cerimônias ou as comemorações que fazemos do amor de Deus em Cristo. E eu uso a expressão mesmo, comemoração, porque a Páscoa judaica e a Eucaristia são, acima de tudo, comemorações do grande amor de Deus por nós. Mas também se reveste de um contexto pedagógico, de trazermos à memória aquilo que realmente foi feito, seu significado real. E nós louvamos ao Deus Todo-Poderoso, que possibilitou que hoje pudéssemos celebrar Eucaristia e não apenas celebrarmos Páscoa no sentido judaico. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos e eu quero pedir a Raquel, pastora Raquel, que esteja fazendo essa oração inicial. Oremos. Eterno Deus, bondoso Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque Tu nos trouxestes aqui, não só para participar, Senhor, dessa celebração, dessa cerimônia, mas que nós possamos estar alinhados contigo, possamos estar em comunhão contigo, e assim nós termos o nosso coração disponível ao agir do Teu Santo Espírito, não só nesse dia onde nós estamos com essas celebrações especiais, mas que nós possamos entender, que nós possamos relembrar e refletir tudo aquilo que Tu fizestes por amor a mim e por amor de cada um, Senhor, sem nada merecermos. O Teu amor é imensurável, a Tua misericórdia é grandiosa, e nós Te pedimos nesse instante que Tu possas fazer com que nós possamos sair daqui com um entendimento especial do que Tu representas em nossas vidas, como sendo o primeiro, como sendo o único que nós possamos adorar, como sendo o único que nós possamos ter confiança, como sendo o único que nós possamos ter esperança. E é nesse sentido que nós estamos aqui disponíveis. Portanto, eis-me aqui, Senhor. Faz conforme a Tua vontade que é boa, perfeita e agradável. E muitas são as vezes que nós não entendemos, porque nós somos pequenos. Nós somos como pequenez diante da Tua grandiosidade. E com essa grandiosidade, enche, Senhor, nosso coração. Faz com que nós saiamos daqui rejubilados pelo Teu amor. Faz com que nós possamos continuar sendo testemunha daquilo que Tu fazes em nossas vidas. Faz com que nós possamos ser discípulos Teus sempre e sempre. E discípulos que fazem discípulos. Que nós possamos sair daqui de maneira diferente. Que nós possamos sair daqui e continuar na Tua presença. Porque Tu nunca te afastas de nós. Mas muitas vezes, a forma imensa de nossos pecados. Tantos pecados nos afastam de Ti. Que com Tua bondade, Tu estejas sempre, como sempre estivesses, de braços abertos a nos receber. Recebe, Senhor, nosso amor, nossa adoração, e nós Te agradecemos, porque Tu nos trouxestes aqui, porque Tu cuidas de nós com tanto amor, em nome de Teu Filho amado Jesus. Amém. Todos numa só voz declaramos que só Tu és grande. Exaltamos Teu doce nome. Pelo amor, pela cruz, por Teu Filho Jesus, pois és santo, sim,
és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, Tu és verdadeiro, Senhor. É o Teu povo aqui presente, todos numa só voz declaramos que só Tu és grande. Exaltamos Seu doce nome, pelo amor, pela cruz, por Teu Filho Jesus. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, Tu és verdadeiro. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, Tu és verdadeiro, Senhor. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, Tu és verdadeiro. És santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, Tu és verdadeiro, Senhor. Verdadeiro, Senhor. Verdadeiro, Senhor. Aleluia. Ele exaltado, Rei exaltado dos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado Seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam Seu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado dos céus. Ele exaltado, Rei exaltado dos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado Seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam Seu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado dos céus. Ele é o Senhor, Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus
glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Aleluia. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. As tribos, povos e raça, muitos irão te louvar. De todas as terras, povos e nações, no tempo e no espaço, irão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, o Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja sempre o seu nome, Cristo Jesus, presente aqui. Comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. O povo escolhido, reinos e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja sempre o seu nome, Cristo Jesus, presente aqui. As tribos, povos e raça, muitos virão te louvar. De todas as terras, povos e nações, no tempo e no espaço, irão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja sempre o seu nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos, comprados, grande multidão, muitos irão te louvar. O povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja sempre o seu nome, Cristo Jesus, presente aqui. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja sempre o seu nome, Cristo Jesus.
Amém, graça e paz, igreja. Vamos fazer a leitura do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrita por João, o evangelista João, capítulo 13, do versículo 1 a 15. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo o evangelista João, capítulo 13, de 1 a 15. Proclamação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes, e tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, deitou água numa bacia, e começou a lavar os pés aos discípulos, e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais tudo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois que lhe lavou os pés e tomou as suas vestes, e se sentou outra vez à mesa, disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais de mestre e senhor, e dizes bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como vos fiz, façais vós também. Palavra da salvação. Graças a Deus. Podem assentar-se, queridos. Esse texto é impressionante. Jesus, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Amou-os até o fim. Jesus, sabendo que se aproximava a sua hora, ele tinha reunido os seus, pediu que os discípulos lhe preparassem uma mesa para a Páscoa, um local adequado, amplo, e assim os seus discípulos o fizeram. E é nesta condição que Jesus institui a cerimônia que hoje chamamos de lava-pés. Não havia servos na casa, havia o anfitrião, Jesus, e os seus convidados, os seus discípulos. E a tradição oriental, judaica de forma especial, para essas cerimônias, para os banquetes, para os jantares, os convidados, sendo recebidos pelo anfitrião, ao sentarem-se à mesa,
tendo percorrido ruas poeirentas, mesmo que estivessem limpos, mas os pés se tornavam sujos de poeira, cobertos em função da trajetória. Então, o servo mais humilde da casa tinha a responsabilidade de chegar lavando os pés de todos os convidados. Mas, como eu disse, não havia servos, somente o anfitrião e os convidados. E Jesus diz o texto que se despe das suas vestes, no caso, é uma referência à sua capa, e toma uma toalha e uma bacia com água, levantando-se do seu assento central na mesa, e passa a lavar os pés de todos os seus discípulos. Essa lavagem de pés tem um significado, principalmente na Páscoa, e eu estou me referindo à Páscoa judaica, como apontando para uma purificação moral e espiritual. E é assim que Jesus, depois que vai lavando um a um, e a gente já sabe a história, chegando em Pedro, Pedro diz: não, a mim não, eu é que deveria lavar os pés do meu mestre. E Jesus disse: se eu não te lavar os pés, não tens parte comigo. Ah, velho Pedro, Senhor, então me dá um banho completo. Eu fico às vezes imaginando-me ali na história, imaginando e tentando viver aqueles momentos de tanta beleza. O fato de Jesus Cristo ter tirado a capa aponta para o Senhor que deixa a condição de Senhor e assume a condição de servo. E isso aponta para o Deus que resolve aproximar-se do ser que criara, a sua própria imagem, e que desfigurou a imagem de Deus pelo pecado, para que esse homem possa ser restaurado na sua dignidade. Esse Deus deixa a sua condição de divindade, desce do seu trono e se faz como um de nós. Esse gesto dele tirar a capa tem este significado, e assume a forma de servo, cinge-se de uma toalha. Eu às vezes olho essas vestes nossas, eu tenho umas aí que tem uns frufruzinhos, né, e tal, umas rendinhas nas pontas, principalmente das mulheres, né? Mas tem umas bem bordadas. Eu às vezes tento puxar para as estolas as mais simples possíveis, mas inevitavelmente elas terminam com um detalhe, um bordado, uma coisa, e eu fico imaginando que essa estola significa o jugo de Cristo, ou seja, que somos submissos a Cristo. Mas eu tenho a impressão que a melhor coisa era que nós, pastores, usássemos como símbolo, ao invés dessas estolas tão bonitas, usássemos toalhas no pescoço, apontando para aquilo que devemos ser e devemos manter sempre em mente: nós somos servos. Porque Cristo dizendo: se eu, sendo o Senhor, vim como servo, vocês devem imitar a mim. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Mas quando Pedro não permite, e o Senhor disse: se eu não te fizer isso, não tens parte comigo, ele quis um banho, e o Senhor explica: não, vocês não precisam de banho, porque aqueles que já foram lavados, e pelo menos essa deve ser a condição de convidados para um banquete, não precisam um banho, precisam apenas que se lave os pés, porque já estão limpos. E vocês já estão limpos, purificados pela palavra de Deus, que é o próprio Cristo. Então, basta que se lave os pés, e isto é uma referência
que nós somos purificados pelo derramado sangue de Cristo, de tal forma que Ele nos purifica de todo o pecado, porque Ele morreu por nós na cruz do Calvário exatamente para isso. Mas na nossa caminhada, nas nossas trajetórias diárias, nós nos sujamos com o pecado, porque ainda temos esta natureza pecadora. E é pela confissão que fica ilustrado o lavar dos pés. E na confissão nós somos novamente restaurados, né, e sempre limpos, sem permitir que o pecado se acumule na nossa vida. E nós vamos ter, nessa noite, esta exemplificação, aquele momento. Nós vamos aqui estar lavando pés de algumas pessoas, não há uma preocupação específica, né, de que todas as pessoas tenham os pés lavados, não, porque eu disse é apenas simbólico. Então eu vou estar pedindo aqui que os pastores estejam aqui e eu possa estar fazendo isso com eles. Eles sairão depois e tirarão algumas pessoas, e depois de umas 3 rodadas, aí a gente vai dar por encerrado, porque nós vamos, como eu disse, é apenas pedagógico, e nós vamos continuar a cerimônia dessa noite. Amém? Enquanto louvamos, nós vamos estar nesses momentos. Olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão,
olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, Coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Sinto olhares, Senhor, pra dentro de mim. Nada encontrarás de bom, Mas um desejo tenho de ser transformado. preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, A olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Posta
A mesa da Páscoa judaica, a mesa era posta basicamente com os 3 principais elementos da mesa: cordeiro assado, e na verdade era um cordeiro inteiro para cada família, ou para 2 ou 3 famílias, de forma que pudessem consumir todo o cordeiro. Ervas amargas, que eram consumidos junto com o cordeiro, porque esses 2 símbolos apontavam para a libertação do povo hebreu do Egito. Cordeiro sacrificado, cujo sangue foi aspergido nas vergas e umbrais das portas do povo hebreu. E a casa que estava marcada por este sangue era poupado pelo Senhor. Mas a casa não marcada pelo sangue, o primogênito desta casa morria. E assim aconteceu com todas as casas egípcias. E além do cordeiro, as ervas amargas que eles consumiam com o cordeiro era uma memória dos anos, dos séculos que passaram como escravos no Egito. E depois de terem consumido, a partir de então, por 7 dias, haviam de consumir apenas pães ázimos, pães sem fermento, porque eles haveriam de caminhar apressadamente, saindo do Egito, pela mão forte do nosso Deus. Então, era assim que estava descrito no livro de Êxodo, o Senhor falando a Moisés: assim, pois, o comereis, referência ao cordeiro, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor, né? E Páscoa, portanto, significa passagem, pois o Senhor passou sobre a casa dos filhos de Israel, poupando-os. Mas é também uma referência que a partir de então esse povo estava passando da escravidão para a liberdade. Significa, portanto, livramento, proteção de Deus. E isso aconteceu a primeira festa, quando o povo ainda não estava liberto. Aconteceu a primeira vez no dia 14 do mês de Nisan, ou seja, o primeiro mês do calendário judeu. E cada família em Israel deveria celebrar esta festa todos os anos, para trazer à memória a grande libertação que Deus lhe tinha dado. A Páscoa judaica, com os seus elementos, a partir da primeira Páscoa, ou seja, da segunda em diante, já não apontava mais para o futuro, mas para o passado. Era para trazer à memória, ou seja, para fazer com que os hebreus jamais se esquecessem daquela noite em que a 10ª praga assolou a nação egípcia, e assim o povo de Israel foi liberto de Faraó. E esse evento lhes traria, o evento da Páscoa, lhes traria, portanto, a possibilidade de perpetuar esta história de paz para filhos, de geração em geração. Portanto, a festa da Páscoa era, sem dúvida, a principal das festas celebradas pelo povo judeu. É a mais relevante celebração do Antigo Testamento. Foi o evento que marcou o início de acontecimentos importantes, sem precedentes, que culminaram com a entrada do povo na Terra Prometida. Foi com a saída do Egito que iniciou a caminhada do povo de Israel até as terras de Canaã. E o Cordeiro Pascal foi o ser vivo que foi apresentado como sacrifício e permitiu o livramento dos primogênitos de Israel. E
Era, portanto, um sacrifício em substituição, porque o cordeiro morria em lugar do primogênito. Os pães, as ervas amargas, já falamos, para lembrar o tempo de escravidão, e os pães ázimos lembravam a saída apressada de Israel, da dura escravidão. A pressa foi tanta que, para que eles pudessem ir logo, não podiam esperar a fermentação do pão, né? Porque a fermentação do pão era um processo lento naqueles tempos, não tinham os produtos de fermento rápidos como os atuais. Então, esse pão é o pão ázimo, significando o nome pão sem fermento, né? Então, dessa forma, Jesus Cristo pede para que os discípulos preparem a sua Páscoa. E certamente, depois dele ter aquele momento do lava-pés, eles participaram do alimento, do cordeiro e das ervas amargas. E eu gostaria que esses elementos fossem distribuídos aqui, de forma pedagógica. Não estamos consumindo, fazendo ou celebrando a Páscoa judaica, mas só para vocês terem ideia de como eles consumiam este cordeiro e essas ervas amargas. Mas eu peço que você participe comendo os dois. Tem gente que, se deixar, ele segura o prato do cordeiro e só para quando encerrar, mas é simbólico apenas. Vamos participar todos e nós vamos ter pessoas circulando em todas as mesas, as cadeiras.
Enquanto os egípcios, no amanhecer do dia seguinte, enterravam os seus mortos, os ex-escravos hebreus, deixavam o país, tornando-se um povo livre. E sabe o que acontece? Essa era uma ida sem volta. Era Deus libertando o seu povo de um sofrimento que já durava séculos. Todo o primogênito dos egípcios havia morrido, mas a casa dos israelitas foram poupadas, porque o sangue do Cordeiro fora passado em seus umbrais. A partir de então, se inicia a história da redenção. E esse é o tema central de toda a Bíblia. Redenção significa comprar de volta, libertar do cativeiro pagando um preço. Mas a cerimônia que Cristo iniciara com os seus discípulos nem sequer é mencionada nos evangelhos, embora certamente aconteceu como a tradição e a recomendação do Velho Testamento assim determinava. Mas a segunda parte, então, são os elementos que estão presentes apontando para o futuro. Os pães ázimos eram consumidos a partir do dia seguinte. E então Cristo agora toma o pão sem fermento, e ele o rasga, o parte, e entrega aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, este é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória minha. Mas ele agradeceu a Deus pelo pão. E ele fala de um pão partido, que aponta inclusive para o seu sacrifício, para o seu sofrimento. E é interessante que ele não faz isso gemendo, mesmo sabendo que poucas horas depois haverá de estar sendo preso para iniciar o seu suplício. Mas ele faz com gratidão, porque o Deus o sustentou até então, para que ele possa cumprir o ponto mais alto do seu ministério. Ele rende graças, o parte, o entrega aos seus discípulos, e agora ele diz: este é o meu corpo. É interessante que agora, mais do que nunca, o significado do pão ázimo tem todo o contexto, porque o pão é um pão sem fermento, aponta para um corpo não contaminado pelo pecado. É o próprio Cristo, sendo igual a nós em todas as coisas, menos em uma, no pecado. Também, isso tem um significado, porque Cristo nos substitui no sacrifício. A forma de se libertar um escravo era oferecer, ou de se adquirir um escravo, era oferecer um escravo de valor semelhante ou superior. E foi esse o método que Deus escolheu para nos libertar. Ele ofereceu o seu próprio filho por nós. Se nos tempos antigos, na primeira aliança, eram oferecidas ofertas simbólicas, como os cordeiros a cada ano, Deus agora resolve oferecer o sacrifício definitivo. Ele próprio, na pessoa de seu Filho, se oferece na cruz do Calvário. Jesus substituiu a sua vida perfeita pela nossa vida pecaminosa. Este é o significado. Pagou o preço, pagou a pena do pecado que nós cometemos, como diz o profeta Isaías no capítulo 51. Ele nos redimiu do poder do pecado. Ele restabeleceu a nossa comunhão com Deus. E assim, com o sacrifício de Cristo,
já não há mais necessidade de sacrifícios de animais, porque Ele agora realiza um sacrifício perfeito, completo e definitivo por todos nós. O preço foi pago. Jesus Cristo faz isso por nós. Portanto, Cristo é o nosso substituto na cruz. E a nós cabe apenas uma coisa: render-nos a Ele, confiarmos nele e aceitarmos o presente de vida eterna que Ele nos concede. E assim Cristo estabelece, como diz o evangelista Lucas: e chegada a hora, pôs-se à mesa e com ele os 12 apóstolos, e disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: tomai e reparti entre vós, porque vos digo, já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, havendo dado graças, partiu-lhe e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isto em memória minha. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. É assim que Lucas apresenta como Cristo estabelece a Eucaristia, que chamamos em muitas das nossas igrejas de Santa Ceia, Ceia do Senhor. Esse foi o marco divisor entre a velha aliança e o início da nova aliança. Quem toma a ceia do Senhor demonstra que aceitou o sacrifício de Jesus pelos seus pecados. A celebração da última Páscoa por Jesus e pelos seus discípulos deu início a uma nova visão da Páscoa na Eucaristia. E é Jesus agora que se oferece, sendo Ele o pão ázimo, o pão sem fermento. E nós devemos entender que a Eucaristia não deve ser vista apenas como um ritual, embora tenha ritual, mas um momento de trazermos à memória o que Cristo realizou por nós. É um tempo de reflexão, de agradecer o sacrifício do Salvador. Por isso que a Eucaristia tem esse significado de ação de graças. E a Páscoa judaica foi, portanto, confirmada por Cristo e traz agora na nova Páscoa uma configuração diferente. Mas se a primeira Páscoa judaica foi celebrada antes da libertação, também Cristo celebrou a Eucaristia antes de ir para a cruz do Calvário. Mas depois todas as Páscoas, todas as Eucaristias que celebramos, aponta agora como memória de um sacrifício já realizado, né? Esse é o momento em que Jesus estabeleceu a ceia. Fecha com chave de ouro, como costumamos dizer, a velha aliança, e abre com chave de ouro, na realidade com chave do seu sangue, a porta da graça. Amém? Este é o novo testamento do meu sangue, fazei isto em memória de mim. É assim. Hoje se comemora a Páscoa, no sentido judaico, somente por tradição. Mas Cristo deu um novo significado à Páscoa. E assim, meus irmãos, nós devemos participar, sim, da ceia do Senhor, lembrando que Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele morreu por todos nós. Se o pecado nos escravizou, Jesus Cristo, com o seu precioso sangue, nos libertou. Conhecereis a verdade, disse Cristo, e ela vos libertará. Amém? Agora, tem uma coisa.
o diabo é astucioso. E ele tenta fazer com que o significado eucarístico perca a sua real eficiência. Porque Cristo institui a Eucaristia para que nos lembremos do seu grande amor. Amor que é renovado. E o diabo faz com que a gente esqueça. Sabe? Há muitas coisas para esquecermos. A principal data do cristianismo é esta semana. E o diabo está fazendo com que essa semana seja esvaziada. Seja um grande feriado. Seja motivo de turismo, de idas, visitas de parentes no interior, celebrações da carne com muita bebida. E ninguém, ou pouca gente, ou quase ninguém, tem a preocupação de trazer à memória o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Este é o grande significado da Eucaristia. Desejei muito comer convosco esta Páscoa, disse Jesus Cristo. E ele chega a dizer que não participaria mais, até que ela se realizasse no seu reino. Ou seja, até que se consumisse fosse consumado, melhor dizendo, o seu sacrifício. E da mesma forma, como ele disse, eu desejei muito, ele continua participando das nossas celebrações, quando nós o convidamos a participar, porque já foi consumado este sacrifício no seu reino. E ele está no meio de nós. E ele está participando conosco deste momento da ceia. Nós pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja abençoando este pão e este vinho, para que, ao participarmos deste sacramento, sejamos renovados na Tua graça e na Tua misericórdia, por Cristo nosso Senhor. Amém. Mas a palavra de Deus nos recomenda, conforme a orientação que o apóstolo Paulo traz à igreja de Corinto, que a participação desta mesa tenha como princípio o livre exame de cada um da sua vida, o autoexame. Examine-se, pois, cada um a si mesmo, para comer do pão e beber do cálice, porque aquele que come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então nós vamos ter neste momento a oportunidade de cada um no seu lugar estarmos confessando os nossos pecados, para participarmos agora livremente da celebração eucarística que o Senhor Jesus instituiu. Oremos. Graças te damos, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos diante do Teu altar, diante do Teu poder. E nós aqui estamos porque Tu sabes que tanto pecamos que às vezes nos afastamos de Ti. Então, que essa oportunidade seja aquela em que Tu continuas a obra que iniciastes em nossas vidas. E que nós possamos estar realmente arrependidos daquilo que fizemos contra Ti, contra nossos irmãos e contra nós mesmos. E para que nós possamos participar desse banquete celestial, Senhor. Nós Te pedimos que Tu faças com que o nosso coração, que está cheio de amarguras, cheio de pecados, Senhor, que nós sabemos que pecado tem nome, nós não vamos enumerá-los. Mas cada um de nós, nesse instante, busque no mais profundo do seu coração aqueles pecados que cometemos, aqueles pecados que achamos que são pecados pequenos, pecados grandes, mas todos eles nos afastam de Ti. E o salário do pecado é a morte, Senhor. Então nós queremos Te dar graças por essa oportunidade e queremos Te pedir que Tu faças conosco aquilo que Tu queres, que Tu faças conosco cada vez melhores, que nós possamos realmente ser testemunhas do que fazes em nossas vidas, que em nosso trabalho, que em nossa família, que em nosso lazer,
nós possamos ser mais um discípulo teu, como assim tu nos fizestes. Que nós possamos enfrentar o mundo lá fora, porque nós temos o poder que vem do alto. Não temos poder nenhum, mas tu és o poderoso, Senhor. Faz conosco aquilo que tu queres. Perdoa nossos pecados, Senhor. Nos encoraja a não pecarmos tantas vezes as mesmas coisas. Que nós possamos ser cristãos, e especialmente daquela porta para fora. Porque aqui dentro nós nos amamos, nós nos saudamos, nós nos abraçamos. E lá fora há tantas pessoas que não te conhecem, porque a nossa vida não é exemplo do que é ser cristão. Ajuda-nos, Senhor, a seguir o caminho. E nós já te agradecemos, em nome de teu Filho amado Jesus, que morreu naquela cruz por cada um de nós. Em nome de teu Filho amado. Amém, Senhor. Obrigada. Nós vamos, portanto, participar da Eucaristia e vai circular o pão ázimo já partido em pequenos pedaços e você vai ficar com um pedaço desse apenas e não vai consumir agora. Você vai esperar o momento em que todos nós haveremos de consumir juntos. E também haverá de ser distribuído o cálice individual e você vai tomar um pequeno cálice desse com você. E vai ficar com o cálice e com o pão, até o momento também em que todos participaremos da Eucaristia juntos. Enquanto louvamos, nós vamos estar aqui tendo esses elementos distribuídos. Esse é o meu respirar, esse é o meu respirar, teu Santo Espírito vivendo este é o meu pão, e este é o meu pão, tua vontade feita em mim, eu nada sou sem ti, nada. Perdido estou sem ti. Esse é o meu respirar, esse é o meu respirar, teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, Jesus, tu és meu pão, tua vontade
nada sou sem ti. Nada. E eu, perdido estou sem ti. Gostaria de saber se alguém deixou de receber o primeiro elemento. Se há alguém que não recebeu, levante a mão bem alto para a gente identificar e pedir para que seja servido. Eu creio que todos, desejando participar deste momento, receberam o pão. Gostaria agora de saber se todos receberam o cálice. Se há alguém que não recebeu, levante a sua mão para que estejamos identificando. Quero crer também que todos receberam o pão e o vinho. Então o Senhor, tendo partido o pão, estendeu aos seus discípulos e disse: comei dele todos, esse é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória minha. Depois de terem comido o pão, tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança do meu sangue, que é derramado por vós e por muitos para a remissão de pecados. Bebei dele todos. E depois disso, o texto disse que eles cantaram um cântico e foram para o Monte das Oliveiras. Então cantemos esse cântico e depois nós vamos ver o que sucedeu a Cristo quando ele seguiu com os seus discípulos e isolou-se até para orar junto ao Pai. Oração do Getsemane. Mas primeiro cantemos esse cântico. Seja feita a tua vontade, Adonai, Abba Pai. Neste cálice eu vou beber, nascerá um novo olhar.
seja feita a tua vontade. Adonai, Abba Pai, neste cálice eu vou beber. Nascerá um novo olhar
isso, Jesus, tendo passado esses momentos de tremenda agonia no Getsêmani, ele vai ao encontro dos seus inimigos, daqueles que lhe perseguiam para o prender. E é por isso que ele diz: a minha vida ninguém a toma, eu a dou. E ele foi para entregar-se, para oferecer-se como sacrifício agradável ao Pai. Nós vamos assistir uma continuidade, portanto, daquela noite. E eu quero pedir que façamos o seguinte: depois dessas cenas, quando Jesus Cristo é preso, imaginando todas as cenas de julgamento, lembrando o grande amor de Deus, mas também tendo consciência do grande sofrimento de Cristo, não somente na cruz, mas desde a sua paixão, que a gente possa ir para as nossas... Ao meio-dia, se possível, né? Se a gente puder apenas tomar o café da manhã e ficar sem refeição até o fim da nossa cerimônia de amanhã, até às 3 horas da tarde, porque de meio-dia às 3 nós teremos a cerimônia que chamamos de Vigília da Cruz. Então, eu gostaria que todos pudessem participar deste momento tremendo, belíssimo, mas que hoje a gente pudesse sair daqui depois de vermos essas cenas e despedidos pela bênção, a gente pudesse estar refletindo sobre o sacrifício de Cristo, que reflete o seu grande amor por nós. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Podemos ir em paz e até amanhã, ao meio-dia.